Olá a todos, eu me chamo Henrique e estou novamente com mais uma videoaula. Essa videoaula foi gravada com o objetivo de ensinar passos básicos na utilização de um simulador de circuitos eletrônicos. Esse simulador é o software PSIM e eu estou aqui no contexto, nessa aula, no contexto da disciplina de eletrônica analógica para alunos de engenharia elétrica. Mas esse material pode ser aproveitado por outras disciplinas e alunos de outros cursos que tenham interesse em aprender a fazer essas simulações. Já peço então desde já que, se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir e, se puder se inscrever no canal, vai estar ajudando a fortalecer esse conteúdo aqui que eu estou produzindo gratuitamente na área de engenharia elétrica. E vamos para o vídeo. Chamada PSIM 12.0 Student 64 bits. Ou, quem trabalha com 32 bits no processador, né? Então, esse arquivo zipado, você descompacta ele, abre e executa o setup. Na execução do setup, tem uma senha que eu passei para vocês, que na verdade é um serial, né? Um número de serial number. Então, eu vou colocar aqui no download do PSIM 12.0, usar o serial number que eu informei no e-mail e o password deixar em branco. Só esses detalhes aí. Feito isso, vocês vão ter o software instalado e dá um duplo clique ali na área de trabalho e ele vai inicializar. Faz muito tempo que eu não jogo, na verdade, não tenho tido mais tempo, né? Mas enfim, vamos continuando aqui. O PSIM, então, ele vai abrir essa tela inicial para vocês. Eu vou criar um exemplo aqui para nossa aula, para ficar um passo a passo aí, para vocês trabalharem com esse software, que é um software muito bom para circuitos elétricos e eletrônicos, né? Então, eu vou criar aqui um projeto, File New. Criei aqui uma tela de desenho, né? E eu vou trabalhar com essa tela utilizando os ícones que estão aqui embaixo. Antes de eu iniciar o circuito, eu vou já salvar isso. Então, venho Save As. Criei aqui uma pasta para a gente usar. Isso fica a critério de cada um, né? Criar uma pasta. Então, aqui na pasta que eu criei, vou colocar um exemplo de aula 1. Então, é o nome que eu criei na pasta. Então, nessa tela, a gente pode fazer o nosso circuito. Então, eu quero fazer esse exemplo que eu mostrei para vocês, que eu resolvi ali que, na verdade, segue esse diagrama, esse esquemático, que é o exemplo que eu resolvi aqui com vocês no bloco de notas. Então, vamos lá. Começando, então, colocar aqui a fonte de tensão senoidal. Vou aproximar mais a tela. Então, aqui já selecionar o diodo. Deixa eu achar esse aqui. Então, eu estou pegando os componentes tudo aqui embaixo.
né? Ele tem essa facilidade de você encontrar os componentes. Também é bem interessante. Colocando um componente, eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V. Colocar os outros. Coloquei os 4 diodos. Então, aqui selecionando esse tipo um pincel, né? Clicando no pincel, aí eu clico e arrasto para fazer a ligação do circuito. Clico no terminal que eu quero conectar e arrasto, segurando o clique até o outro terminal. Então é bem simples de fazer. Eu só corrigir aqui, né? Ele vem para cá. Essa daqui é uma representação que eu acho mais simples de usar, mas vocês podem usar a representação que fica mais fácil. Professor, como é que faz para apagar o caminho mesmo? Ah, tá. Se você clicar e apertar Delete, ele exclui. E Ctrl+Z e retorna. Dá para deletar qualquer linha, qualquer componente usando Delete. Ah, beleza, valeu. Beleza? Uma outra forma é clicar... acho que o mais simples seria o Delete mesmo. Tem algum outro recurso que eu não estou lembrado agora. Vou colocar o capacitor, então, para a gente usar o filtro capacitivo. Aqui já faço uma linha de circuito para cima, para baixo. Não, é importante colocar o GND, né, o terra. Então eu peguei o terra aqui embaixo, já fixei lá no circuito. Agora eu vou colocar os parâmetros desse exemplo aqui que eu coloquei aqui. Depois eu vou atualizar lá no slide, vou usar esses parâmetros para o exemplo que está no slide. Então, começando agora que o circuito está desenhado, se eu clico com o botão direito do mouse e seguro, eu consigo arrastar o circuito na minha tela. Vamos editar os parâmetros dos componentes para poder começar a simular. Então, dá um duplo clique na fonte de tensão, aqui já dá para colocar os parâmetros. Então, qual que é o valor de pico da nossa tensão? A gente calculou aqui, né, 19,94. Eu venho aqui e coloco 19,94. Tem que trabalhar com ponto em vez de vírgula, que é o sistema americano. Agora, no capacitor, quanto foi a nossa capacitância? 85,7 microfarad. Então eu venho aqui. Quando eu coloco a letra U minúscula, ele entende que é unidade micro. Os demais parâmetros eu não preciso atualizar. O resistor foi de 1,89K. Então aqui eu consigo colocar um parâmetro de 1,89K. Tem a letra K minúscula, ele vai entender o que eu estou querendo dizer. Então vejam que tem um nome do resistor, né? Então esse resistor é R1. Qualquer outro resistor que eu adicione no circuito, ele vai entrar como R2 e assim por diante. Então não pode ter componentes com o mesmo nome. Esse parâmetro aqui representa medição de corrente. Então eu estou colocando, se eu colocar 0, ele não vai medir corrente. Se eu colocar 1, ele vai mostrar para mim uma medição de corrente no resistor. Mesma coisa, medição de tensão, né? Se colocar 0 não vai ter,
Vou deixar como 1. Com isso, deixa eu ver, capacitor está tudo certo. No diodo, tudo certo. Então aqui a gente pode fazer a simulação, né? Vou clicar Simulate Run. Ele vai carregar e vai abrir uma janela e já vai aparecer essa aba aqui para eu selecionar. Então aqui é a seleção das variáveis, né? Então vamos pensar que a gente quer visualizar a tensão de saída. Então aqui ele mostra o gráfico da tensão de saída. Então tem um detalhe que eu esqueci de falar. Vindo aqui na Simulation Control. Isso aqui é tipo um reloginho, né? É aqui que a gente configura os parâmetros de simulação antes de rodar a simulação. Então aqui a resolução eu vou deixar 1N-5, não precisa mexer. Aqui é o tempo de simulação, eu vou colocar 0.3, que já é um tempo suficiente. Então agora eu posso... Essa janela aqui é como se fosse um osciloscópio, né? Está mostrando para nós a tensão. Para eu poder visualizar também a tensão de entrada, eu vou colocar uma medição aqui na fonte de alimentação. Então eu venho aqui na parte de baixo, seleciono esse Voltage Probe, clico com o botão direito do mouse, rotaciono, e daí clico com o botão esquerdo para fixar. Agora eu vou fazer a ligação. Isso aqui é um multímetro, ele vai medir a tensão de entrada para nós. Vou colocar aqui V, dou um duplo clique, né? Escolho aqui um nome. E posso rodar novamente a simulação. Então agora ele vai carregar novamente. Deixa eu ver aqui. Então eu cliquei nesse botão aqui, ele já redesenhou para mim a tensão no resistor, já dentro dos 0,3 segundos, que é o tempo que eu defini, né? Tem um botão aqui, esse Add or Delete, que eu posso colocar mais variáveis, né? Então aqui eu vou colocar a tensão de entrada. Então vejam que a tensão de entrada é uma senoide e a tensão de saída é uma senoide retificada, filtrada. Então o capacitor faz esse papel de reduzir a ondulação da tensão retificada. Se eu clicar nesse botão X aqui, eu posso diminuir a escala de tempo. Vou colocar 0,2 para 0,3. Aqui eu já visualizo maior proximidade aqui o comportamento da curva. O que eu posso fazer além disso? Colocar aqui medição. Então ele mostra aqui embaixo para mim uma tela de medição. Nessa tela aqui eu tenho a tensão no resistor e a tensão de entrada. Tensão no resistor eu consigo ver o valor médio, valor eficaz. Dá para incluir mais parâmetros ali, né? Vou colocar valor mínimo. Deixa eu ver se eu...
Aqui ele me abriu aqui um cursor, na verdade, que me mostra, ele me abriu dois cursores aqui. Um deles está no valor mínimo, número 1. Se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar, esse cursor me dá qualquer leitura em qualquer ponto do gráfico. Então aparece o X1 aqui. Então a tensão no resistor e a tensão de entrada, né? Se eu quero que ele me mostre o ponto máximo, deixa eu ver. Eu venho aqui, posso clicar aqui no máximo. Ele me levou até o ponto máximo de tensão, 19,94. Quanto que nós havíamos calculado? 19,94. É o ponto mínimo, né? Vou colocar measure mínimo. Então aqui ele levou para o ponto mínimo 19,04. O nosso calculado foi 18,94. Então ele dá uma pequena diferença, né? Na simulação. Professor, só um adendo. Oi. Aí, na verdade, você tinha falado 19,94 na hora de escrever ali, você escreveu 18,94. Não, o 19,94 é o valor de pico, o valor máximo. O 18,94 é o valor mínimo. Ah, entendi. De tensão calculada, né? Aí o 19,04 seria uma simulação. Ah, entendi. É uma simulação. Tá. Depois eu vou atualizar isso lá no slide. Agora, esse valor de 19,04, essa diferença é normal por conta do método que a gente está usando. Então, esse método ele tem algumas simplificações, não considera todas as características aí. Então, o resultado da simulação é o mais, digamos, é o mais fiel possível do que ocorreria na prática, né? Bom, então, esse aqui é o valor mínimo. Então, é interessante visualizar isso. O valor médio, eu vou colocar aqui o cursor. Eu posso arrastar esses cursores livremente, né? Então, basta clicar com o botão esquerdo e segurar. Então, eu vou colocar esses cursores aqui no canto, para eles não me atrapalharem. Aqui está aparecendo um valor médio de tensão no resistor, 19,5. No cálculo que nós havíamos feito, ficou 19,44. Então, 19,5 volts seria o resultado na simulação. Vejam que também é um valor muito próximo, né? Essa simulação ela é bastante próxima do que ocorre na prática. Claro que daí na prática você teria que buscar um capacitor comercial, né, um valor de capacitância comercial, um resistor comercial também, mas enfim, dá para ter uma noção bem fiel do comportamento. Outros parâmetros, né, por exemplo, a gente falou aqui da corrente na carga, né? Então aqui eu habilitei a medição de corrente. Basta vir aqui, né, por exemplo, Add Screen. Eu vou adicionar aqui uma outra tela para me mostrar a corrente. Então aqui ele está me mostrando a corrente no resistor. Se eu quiser tirar, basta vir aqui, deletar, ficar só com essa tela. Deixa eu colocar o measure aqui. Então aqui embaixo eu habilitei a medição para me mostrar somente a corrente.
e eu consigo ver a corrente no resistor. Então ele está marcando 10,3 miliamperes, né? Deixa eu ver aqui. Então, por volta aí de 10,3 miliamperes. Então, o cálculo, isso é um assunto que eu ia falar em seguida, cálculo da corrente no resistor. Aqui a gente aplica a própria lei de Ohm, né? Vai usar a V por R. Só que agora, uma corrente média, a gente vai ter uma tensão média, né? Dividido pela resistência. Tensão média no resistor. No caso aqui deu 19,44, né? Que a gente havia calculado, né? Ou 19,5. Vou deixar aqui o arredondamento. 19,5 dividido por 1,89 quiloohms. Isso vai dar para nós o valor de corrente média. Passa ali. 9,5 por 1890. Fazendo a continha, né, fica 0,0103, que é igual a 10, aqui está em ampere, vai ser igual a 10,3 miliampere. Então vejam que o resultado está muito coerente. Aqui no simulador, 10,3 miliampere. Terminamos mais uma videoaula. Se vocês gostaram, né, ajudem esse canal a crescer, né? Curtam o vídeo, se inscrevam, não tem custo nenhum e vai estar ajudando bastante. Muito obrigado, até o próximo vídeo.